E aí galera do Cadê o Amor, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências, minhas vivências como uma pessoa trans não binária e negra. Solta a vinheta! Gênero, basicamente, é uma série de comportamentos, pensamentos, desejos, ações, enfim, definidas pela sociedade e esperadas pela sociedade para cada indivíduo de acordo com o seu sexo biológico. Quando uma criança nasce, o médico vê que tem uma vagina e ele diz, é menina. Imediatamente, quando ele diz é menina, ele está dando a essa pessoa, a esse indivíduo, uma série de coisas que esses pais que receberam essa notícia vão esperar dela. Então vão esperar que ela goste de rosa, que ela brinque de boneca, que ela seja delicada, goste de maquiagem, etc, etc, etc. O mesmo vale quando o médico vê que a criança tem um pênis e diz é um menino. Só que diferente da menina, as atribuições e comportamentos esperados para o menino são muito mais vastas do que o que é esperado para a menina. Gênero é uma construção social, ou seja, não tem nada de natural, não tem nada no nosso DNA, não tem nada biologicamente comprovando que por ser menino ou menina, determinada pessoa deve gostar de determinadas coisas, deve se comportar de determinada maneira. Não existe uma predisposição genética em nenhum ser humano que determine de que tipo de roupa ele vai querer usar, que tipo de cor ele vai gostar, que tipo de brinquedo ele vai brincar, que tipo de pessoa pelo que ele vai se atrair no futuro. Se gênero fosse uma coisa natural, biológica, né, estivesse descrito no nosso DNA a forma como cada um deve se comportar dentro da sociedade, só por causa do seu sexo biológico, em qualquer lugar do planeta, em qualquer período da história, a gente veria homens e mulheres se comportando da mesma forma que se espera hoje, 2017, Brasil, que homens e mulheres se comportem. Então, se vocês procurarem registros antropológicos, textos maravilhosos como o da Margaret Mead, uma antropóloga que estudou tribos de várias culturas, comprovando que em outras culturas o que é esperado de homens e mulheres não é o mesmo que na nossa cultura. Então isso prova que gênero é uma construção sociocultural. Varia de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, de tempos em tempos. Então isso já derruba o argumento que gênero é biológico, da natureza, que é assim que Deus fez. Não, não foi assim. Isso foi uma imposição social para controle dos corpos. Ou seja, para determinar quem vai servir para o mercado de trabalho e quem vai servir para ficar em casa para cuidar dos filhos. A construção social de gênero, né, essas imposições do que é esperado para cada gênero, já geram um problema para pessoas cis em geral. Se você não sabe o que é cis, assista o vídeo que vai aparecer aqui no izinho, que eu já expliquei sobre isso aqui no canal. Quais são esses problemas? O machismo é um deles, porque como as opções que são esperadas, que são dadas para as mulheres, são muito menores do que as que são dadas para homens nessa imposição social de gênero, as mulheres ficam muito limitadas a muitas coisas. Por exemplo, a caixinha, eu gosto de botar gênero como se fossem caixinhas. A caixinha da menina, ela contém brinquedos como boneca, casinha, basicamente uma forma de educá-la a ser mãe e dona de casa. Enquanto a caixinha do menino é muito mais variada. O menino pode brincar de carrinho, de avião, de super-herói, de várias coisas. Desde que ele não toque em nada da caixinha da menina. Quando a Simone de Beauvoir fala não se nasce mulher, torna-se, a Simone de Beauvoir ela não estava falando de mulheres trans. Ela estava falando da socialização arbitrária e cruel do qual mulheres são submetidas. Ela não vai nascer destinada, né, com uma predisposição genética a ser mulher, a se comportar como se espera de uma mulher. Ela vai ser ensinada a ser mulher, ela vai ser doutrinada a ser mulher. Ou seja, não se nasce mulher, torna-se. Só tem XX e só tem XY. Como eu disse, não tem nada no nosso DNA, nos nossos cromossomos, no nosso organismo que determina, que nos dê predisposição genética para se comportar de determinada forma, né? Então XXXY, grande coisa. Segundo, não só existe XXXY. Para quem não sabe, existem pessoas intersexo, que resumidamente são pessoas que nasceram com características biológicas femininas e masculinas. E existe uma variada gama de possibilidades de pessoas intersexo. E eu vou deixar uma pessoa especialista no assunto falar sobre isso, que é a Dione. Pode procurar, o videozinho dela vai estar aqui no izinho, também vou deixar na descrição do vídeo, falando sobre as múltiplas possibilidades de pessoas intersexo. Você sempre soube que você era trans? E você sempre soube que você era cis? Provavelmente não. Normalmente a gente não sabe o que a gente é porque a gente não sabe a nomenclatura
das coisas, né? Do mesma forma que você provavelmente não sabia o que era uma pessoa cis, eu não sabia o que era uma pessoa trans, até que eu descobri a nomenclatura. Saber quem eu era, eu sempre soube. Eu cresci dentro de igreja católica, muito radical, muito fechado. Então a palavra trans nunca entrou no meu contexto de vida. Nem travesti, nem homem trans, nem nada disso. Eu não sabia nada de nada de nada. As pessoas costumam falar que aparecer pessoas LGBT na televisão, nos filmes, na mídia, enfim, existirem pessoas LGBT é como se fosse doutrinar as crianças a se tornarem LGBT. Ninguém vira nada, gente, as pessoas são o que são, né? Mas a questão não é nem essa. Essa palavra doutrinação, ela é muito problemática, porque se a gente for analisá-la, todos nós fomos ensinados a sermos héteros e cis. Todos nós somos educados para sermos héteros e cis. Quem nunca viu uma mãe ou um pai brincando com seu filho de, 4 anos de idade, que ele vai namorar fulana, que ele vai ficar com ciclana, que ele vai casar com ciclana, né? Tirando totalmente a infância da criança, já botando relações românticas no meio, né? Isso é um problema, mas eu não quero falar sobre isso aqui. Você por acaso já viu um pai de uma criança que é tida pela sociedade como menino, brincando que ele vai namorar outro menino? Não. Nós fomos educados para sermos héteros e cis. Nós somos doutrinados para sermos héteros e cis. Se a gente for analisar a quantidade de produções cinematográficas, televisivas, teatrais, literárias, etc., produzidas com conteúdo hétero e cis, podemos dizer que existe uma doutrinação hétero e cis. E se fosse uma questão de doutrinação, não haveria no mundo pessoas LGBT, dada a quantidade de coisas feitas para educar as pessoas a serem héteros e cis. Na verdade, quem está fazendo doutrinação é o grupo que acusa a gente de fazer doutrinação. Representatividade. Eu fiz um vídeo para esse canal também, vai aparecer aqui no izinho, falando sobre representatividade negra e o quanto ela é importante. Por que representatividade e referência é importante? Eu vou usar a minha vivência para explicar essa questão. Quando eu me compreendo como uma pessoa trans não binária, quando eu descubro essa nomenclatura e eu começo a explorar esse universo, a procurar pessoas como eu, para trocar experiências, conversar sobre isso, né? Porque até então todos os meus amigos eram héteros cis, eu não tinha uma pessoa como eu para poder trocar as experiências, falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas coisas. Você já viu uma pessoa trans não binária na televisão, num filme, numa série, né? É como se a gente literalmente não existisse. A gente não sabe que existem outros como nós. Então nós nos sentimos estranhos, sozinhos, excluídos. Representatividade, referência, o que é diferente de doutrinação, é quando aparecem esses personagens, essas pessoas reivindicando suas identidades na mídia, na televisão, nos filmes, etc. Elas estão ali mostrando, olha, eu existo. Se você é parecido comigo, você não está sozinho. É basicamente isso. Para uma criança ou um adolescente que está passando por uma série de confusões na sua cabeça, por exemplo, uma criança ou uma adolescente negra de igreja que nunca ouviu esses termos, que nunca viu uma pessoa trans, que nunca conheceu uma pessoa trans, né? Entendeu o que ela está passando, foi tortura. Foi basicamente isso que aconteceu comigo. Durante muitos anos eu achei que eu estava ficando louca, eu achei que eu ia direto pro inferno sem baldeação e que eu ia desapontar toda a minha família porque eu era uma pessoa estranha, eu não sabia o que eu era, né? Eu era uma pessoa estranha. Era tudo que eu podia me referenciar a mim mesma, né? Isso porque eu não tinha nenhuma referência. Porque eu não conhecia nenhuma pessoa trans, eu não conhecia nenhuma pessoa trans não binária, eu não conhecia nenhum personagem de filmes ou séries ou livros que fosse pessoa trans, né? Então a falta de referência faz com que eu leve uma vida muito mais complicada do que ela devia ser. Quando você tem referência, você consegue compreender melhor o que você sente, o que você pensa, quem você é, né? E você percebe que você não tá sozinho, que você não é estranho, que você faz parte de um grupo social que sofre opressões, ok, mas você faz parte de um grupo, existem outros como você, existem pessoas que podem compartilhar experiências como você. Você não precisa se sentir sozinho, você não precisa se sentir estranho, você não precisa se sentir mal. E essa questão, ela abala muito a autoestima do ser humano, principalmente quando você é uma pessoa negra. Ou você é negra mulata, termo horrível, não usem nunca, que é a negra cartão postal, hipersexualizada, que o estrangeiro vem pra cá pensando em transar com ela, né, achando que toda negra é prostituta. Ou você é a negra preterida para sempre, a negra que ninguém vai se interessar, a negra que ninguém acha bonita, a negra que tá totalmente fora dos padrões de beleza, né.
Então, quando você é uma pessoa negra, você já tem a sua autoestima muito abalada por causa dessas questões. Quando você é uma pessoa trans negra, a sua autoestima vai ser, tipo, triplamente abalada por causa dessas questões. Então, a gente não pode confundir doutrinação com referência, né? Aliás, a gente não pode ser desonesto de chamar referência de doutrinação, né? Isso que é o mais importante. As pessoas precisam saber que a gente existe, principalmente as pessoas que estão passando por processos de autoaceitação, porque isso ajuda muito na autoestima delas. E também ajuda as pessoas da família a compreenderem mais a identidade, né, do seu parente. A pessoas que não têm contato com a pauta conhecer mais, porque conhecimento só pode gerar respeito. Eu não me encaixo nem naquilo que foi definido como homem, nem naquilo que foi definido como mulher. Não existem apenas dois gêneros, existe uma gama, um espectro enorme de possibilidades de gênero. Para falar mais profundamente sobre isso, que senão esse vídeo vai ficar muito longo, eu vou deixar aqui um vídeo da Hugo Naski que fala sobre não binariedade e ela fala com mais riqueza de detalhe. As pessoas me leem de uma forma muito ambígua, né? Então, dependendo de como eu sou vestida, de como eu estou na rua, as pessoas me leem como homem ou às vezes me leem como mulher. Quando eu saio de binder é uma faixa utilizada por pessoas transmasculinas que ajuda a comprimir os seios de forma que o corpo fique reto. Quando eu tô de binder, com uma roupa mais larga e tal, as pessoas me leem como homem. Como eu sou pessoa negra, né, se eu sair na rua e as pessoas me lerem como homem, as pessoas têm medo de mim. Existe uma vantagem e uma desvantagem nisso. A vantagem, por exemplo, quando eu morava no Rio, a vantagem é que eu vinha pela rua tranquilamente porque eu sabia que ninguém ia se meter comigo. As pessoas estavam com mais medo de mim do que eu estava delas, né? A desvantagem é que a polícia também tá me lendo como um homem negro. Como vocês sabem, a polícia adora dar tiro em homem negro na rua, né? Então eu corro um pouco de risco nesse sentido, né? De eu ser vítima da polícia. Quando eu saio com uma roupa mais apertada, uma roupa mais tida como feminina, as pessoas me leem como mulher. E como eu sou uma mulher negra, existe apenas desvantagens nisso, não consigo ver vantagem. A desvantagem principal é que eu tô sempre pronta pra correr. Eu, mesmo quando eu tô de vestido, eu provavelmente estou usando tênis por baixo, porque eu tô sempre pronta pra correr. Eu tenho muito medo de andar na rua e assédio, estupro e essas coisas todas que a gente sabe que acontece. Então, eu tô sempre pronta pra correr e ser lida como mulher pra mim nunca foi vantagem social. Principalmente ser lida como mulher negra, né? Que é aquele estereótipo da serviçal e da hipersexual, né? Já aconteceu de me perguntarem se eu sabia onde vendia drogas, sabe? Então, assim, as pessoas são loucas, né? A leitura da negritude é sempre problemática. Então, como pessoa transnominária, é claro que isso não ia melhorar em nada, né? A forma como as pessoas me leem na sociedade. Sempre como ameaça ou provavelmente uma possível vítima. Eu tenho as duas experiências, porque como eu sou não binária e eu expresso meu gênero de forma ambígua, né? Às vezes eu tenho uma leitura social masculina, às vezes uma leitura social feminina. Eu tenho duas experiências terríveis do que é ser um homem negro e do que é ser uma mulher negra. Nem toda pessoa trans quer fazer terapia hormonal, quer fazer cirurgia, usa acessórios como eu disse, o binder, o packer, que é uma prótese de pênis, né, para homens trans e tal. No meu caso, eu não tenho interesse nenhum em fazer terapia hormonal por motivos pessoais. Já a cirurgia eu gostaria muito de fazer mastectomia. O binder já é uma coisa que não vai ser confortável, né, independente do tamanho dos seus intrusos. No meu caso, é muito desconfortável e principalmente porque eu não faço terapia hormonal. Porque quando você faz terapia hormonal, a testosterona, ela redistribui a gordura do seu corpo. Então, bem ou mal, os seus seios dão uma diminuída. No meu caso, como eu não faço terapia hormonal, usar o binder é muito desconfortável. Eles recomendam que você não use mais de 8 horas por dia. Eu não posso usar mais de 2 horas por dia porque eu não consigo respirar. Eu fico com dor nas costas, eu não consigo respirar, entendeu? Então é muito complicado, eu quero muito fazer a minha cirurgia e vai ser muito difícil, mas a gente chega lá. Eu não utilizo banheiro público. Eu já fui expulsa de um banheiro feminino dentro de um museu e no masculino eu não me arrisco a usar. Eu tenho medo da leitura que vai ser feita de mim. E eu não gostaria de ser vítima de estupro, então eu evito, né? Então, banheiro público já foi uma coisa que foi descartada da minha vida. No meu antigo trabalho eu fiquei muito feliz porque tinha um banheiro dentro da minha sala, só pra mim, né? Então eu não precisava ficar nessa paranoia de banheiro, porque eu ficava lá grande parte do meu dia e se eu não fosse ao banheiro, eu ia desenvolver um problema rápido, entendeu? Não ia demorar 2 meses, eu ia estar com um problema.
Eu realmente não tenho disposição para esse tipo de constrangimento. E é um problema, né? Eu estou falando da minha experiência, eu não estou falando que eu concordo com esses absurdos. O quão privilegiadas as pessoas cis são, e elas não sabem, e elas não reconhecem os seus privilégios, né? Pra você ver, pra mim uma preocupação básica ao sair de casa é o sapato que eu vou usar pra eu poder estar pronta pra correr, pra eu não apanhar na rua, se a pessoa achar que eu sou uma lésbica bofinho, se a pessoa achar que eu sou um homem trans, ou se a pessoa achar que eu sou uma mulher e eu posso ser estuprada, né? Então, assim, preocupação que o homem cis, por exemplo, não tem, né? De qual roupa vou sair. Eu tenho, toda vez que eu vou sair eu tenho que pensar todo o trajeto que eu vou fazer, então eu não posso mudar de plano no meio do caminho. Eu penso todo o trajeto que eu vou fazer para saber os lugares de risco que eu vou passar, para saber se eu posso usar o sapato com salto ou se eu vou ter que ir de tênis, porque eu tenho que estar pronta para correr. Por exemplo, enquanto pessoas cis estão lá no banheiro fazendo maquiagem, conversando sobre meninos, eu tô lá na porta pensando, esperando todo mundo sair para poder fazer xixi. Tem pessoas trans que se sentem totalmente desconfortáveis com o nome de registro. Tem pessoas trans que não se sentem desconfortáveis com o nome de registro, né? Não dá pra botar todo mundo no mesmo saco. E aí, quando eu estava nesse processo de meu nome não tá dando conta, meu nome não tá dando conta, eu fiz o que poucas pessoas têm esse privilégio. Eu digo que eu sou privilegiada porque eu tenho um grande apoio da minha mãe nesse sentido. Eu pedi pra minha mãe escolher um nome pra mim. E a minha mãe demorou muito pra escolher, acabou que eu escolhi, perguntei pra ela se ela gostava. E ela falou que sim, então eu adotei pra mim. Eu tenho um grande apoio da minha mãe me apoia muito, meus irmãos também e tal. A minha mãe foi uma surpresa muito grande, porque minha mãe era muito religiosa, minha mãe é muito religiosa. Mas ela era mais, e ela era louca, tipo, esses religiosos doidos mesmo, que falam todos esses argumentos absurdos que eu citei lá no começo, minha mãe provavelmente usaria, né? Talvez não, porque minha mãe nunca foi de se meter na vida dos outros, mas que é um conselho pra todos, né? Mas minha mãe super abraçou a minha causa, né? Não só ela me aceita como eu sou, como ela abraçou a minha causa. A minha mãe luta junto comigo, a minha mãe milita junto comigo. E isso é um privilégio, porque a gente sabe o histórico de pessoas LGBT, né, expulsas de casa, e eu ter uma mãe que me apoia dessa forma é impagável, assim, não tem preço. A legislação vigente para pessoas trans é a mesma que se aplica para pessoas trans não binárias. Exceto nessas questões mais específicas, como por exemplo, alteração de documentos e cirurgia, que no caso você vai ter que optar por um gênero masculino ou feminino, porque são os únicos gêneros que são reconhecidos no Brasil. E a última coisa que as pessoas costumam falar pra mim, que me irrita bastante, né, é que eu virei trans pra poder pegar mulher. Então, eu queria deixar muito claro que identidade de gênero não é a mesma coisa que orientação sexual. E que existem homens trans gays, existem mulheres trans lésbicas, existem homens trans bissexuais, existem mulheres trans bissexuais, existem mulheres trans héteros, existem homens trans héteros. E existem pessoas assexuais, como eu. Asexual, pra quem não sabe, é uma pessoa que não sente atração sexual. Então repita a sua frase e repense o que você está dizendo. Se eu virei trans pra pegar mulher quando eu sou assexual. Só pra finalizar, eu queria dizer que não binários não são fadas. Então, você falando que acredita ou não na gente, a gente não vai deixar de existir, né? Os nossos problemas não vão deixar de existir. E as nossas opressões não vão deixar de existir. Então, não é moda, não é pra chamar atenção, sabe? A minha existência é uma revolução porque todo mundo me quer morta, né? E eu continuo existindo, né? Porque é isso que eu sou, sabe? É o que eu sou e eu me negar ser quem eu sou não vai fazer da minha vida melhor. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado tão cansativo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, curta a nossa página no Facebook e respeita a diversidade, gente. Só isso. É só isso que a gente quer, beleza?